No resumo semanal de Terra Nostra, Angélica, decidida, pede ao cocheiro Juvenal que espere por Mateu. Ele obedece, mas resmunga confuso. Afinal, o patrão proíbe o italiano de entrar na casa e agora a filha vai buscá-lo. Maria, aflita, questiona as filhas se sabem mesmo o que estão fazendo. Rosana responde com serenidade que sabem e pede à mãe que não se aflija. Angélica conduz Mateu até a entrada e o recebe calorosamente. Venha, Mateu, entre! Sinta-se à vontade. A casa é sua. Ele cumprimenta respeitosamente Maria, que o acolhe com bondade. Mateu agradece em italiano e declara com emoção que veio ver o filho. Rosana, tomada pela urgência do momento, se aproxima e diz com intensidade: Então venha comigo, Mateu. Venha. Maria e Angélica observam em silêncio, enquanto Mateu e Rosana sobem em direção ao quarto do menino. O clima é tenso, como se uma batalha estivesse prestes a começar. Maria, aflita, não consegue conter a inquietação. Minha filha, o que vocês estão fazendo? Angélica responde com firmeza, quase como quem anuncia um destino inevitável. Começando uma guerra, minha mãe. Para a reconquista do marido da sua filha Rosana. Na pensão, Amadeu fala com pesar ao sobrinho de Hortência, que teve de mandar toda aquela gente embora. Toninho, preocupado, pergunta se também precisaram parar as obras do Sobradinho. Amadeu confirma com amargura que sim, que tudo parou e que isso será um desastre. Ele explode em indignação, dizendo que tudo é por causa daquele maldito dinheiro, porque o banqueiro só pensa em si mesmo e na casa bancária. Hortência tenta acalmá-lo, pedindo paciência e assegurando que em alguns dias terão o dinheiro necessário. Toninho acrescenta que os armazéns já estão todos vendidos. Hortência insiste que falta apenas passar a escritura e o dinheiro para sua mão. Amadeu suspira, mas logo revela sua decisão. Fará um acordo com Mateu e vai mandá-lo embora também, porque já o ajudou demais. Hortência se espanta, mas Amadeu explica que os dois não estão mais se acertando, e Mateu não nasceu para a construção. Agora, ele só deseja ter uma sócia, sua esposa, sua amor Emil. Na cozinha silenciosa, Dolores olha para as panelas fumegantes e percebe que preparou comida demais, esquecendo-se de que a pensão está quase vazia. A ausência dos hóspedes pesa no ambiente. Ela murmura com desalento: Acho que eu fiz comida demais. Esqueci que a pensão está vazia. E com um suspiro carregado de preocupação, deixa escapar: Madre mia! Parece que, nesta cidade, está todo mundo desempregado. Maria insiste com ternura para que Mateu não se constranja e almoce com eles, mas ele agradece educadamente dizendo que precisa voltar ao trabalho. Angélica, firme, corta sua desculpa e pede que fique. Nesse instante surge Matilde, que o cumprimenta com alegria. Mateu se surpreende ao vê-la ali, trabalhando para Maria do Socorro. Os dois trocam palavras de contentamento pelo reencontro. Mariana o convida a sentar-se, reforçada pela própria Maria. Angélica observa e comenta que parece até que estão na fazenda, com a família toda reunida. Maria declara que Mateu continuará sempre sendo da família, pois é o pai de seu neto. Rosana acrescenta que já conversou com ele, e que Mateu levará o pequeno Marinho para passear aos domingos pela manhã. Mateu, emocionado, confessa não saber o que dizer. Rosana afirma que são seus direitos de pai, e que decidiram respeitá-los dali em diante. Angélica ressalta que ninguém nunca conseguiu odiá-lo de verdade naquela família. E Rosana completa, dizendo que muito menos ela. Angélica conclui que ressentimentos ali são águas passadas. Mariana pergunta se pode servir o almoço, e Maria autoriza, elogiando a cozinha de Matilde. Mateu, curioso, pergunta sobre a comadre, e Rosana explica que Dona Leonora e Bartolo batizaram o irmãozinho deles. O clima de alegria se desfaz de repente com a chegada inesperada de Gumercindo e seu genro à mansão. Ele encontra Juvenal parado na porta e, desconfiado, pergunta o que está fazendo ali. Juvenal responde com simplicidade que está esperando pelo italiano Mateu. Gumercindo, tomado de surpresa, exige saber quem. Ao ouvir que se trata do marido de sua filha, fica indignado. Juvenal explica que foi a própria Dona Angélica quem mandou buscá-lo e que apenas cumpre ordens. Gumercindo se exalta, solta um "ora essa", carregado de fúria, e Augusto tenta acalmá-lo. Mas Gumercindo declara que vai mandar aquele maledeto para fora da casa. Gumercindo entra na casa tomado pela fúria. Sua voz ecoa pela mansão quando exige saber onde está aquele traste. Augusto tenta conter o sogro, mas Gumercindo explode, dizendo que já havia deixado claro que não queria aquele italiano dentro de sua casa. Augusto, firme, lembra que foi a própria filha quem foi buscá-lo. Gumercindo clama: Meu Deus do céu, fazem tudo nas minhas costas. Augusto insiste, recordando que o sogro havia permitido que o italiano viesse ver o filho. Gumercindo, ainda mais exaltado, admite que permitiu, mas reforça com raiva que não queria dar de frente com ele. Maria surge com firmeza e explica ao marido que o genro está almoçando na copa. Gumercindo, tomado de surpresa, repete incrédulo: Almoçando? Ela insiste que não é hora de discutir, que aquilo é assunto das filhas.
Maria corta o protesto dele, dizendo que se não quiser ficar na presença de Mateu, que suba para o quarto ou então venha almoçar com todos. Gumersindo se revolta, perguntando se ela realmente quer que se sente à mesa com aquele italiano. Maria pede que fale baixo. Augusto intervém, pedindo que não discutam. Confessa que também não gosta de Mateu, mas que sua fome é maior do que a raiva que sente dele. Maria então o convida a se juntar ao almoço, e Augusto responde que Angélica deve saber o que está fazendo. Rosana, atenta, percebe a chegada de novos passos e pergunta se não era o pai quem vinha. Mas Maria esclarece que era apenas o doutor Augusto. O deputado entra e, surpreso, declara ser uma grande satisfação encontrar o concunhado ali. Ele se dirige a Mateu com formalidade. Como vai, signore Mateu? O italiano responde com respeito. Bene, signore deputado. Augusto, orgulhoso, pergunta se já está sabendo de sua eleição. Mateu confirma que sim, e sua esposa lhe contou. Augusto então reforça que é uma satisfação vê-lo novamente sentado à mesa com a família. Mateu, com simplicidade, explica que só veio ver o filho. Angélica, incomodada com o tom do cunhado, corta a conversa e diz que é melhor o senhor deputado almoçar calado. Mateu comenta que pensou ter ouvido a voz de Gumersindo. Augusto responde que não ouviu nada, que veio sozinho. Rosana, tentando devolver a serenidade ao momento, pede a Mateu que termine de almoçar em paz. Angélica se aproxima do pai, consciente da ira que o corrói. Pai! Chama com suavidade, mas Gumersindo a interrompe de imediato, dizendo que não precisa ouvir nada. Angélica insiste, revelando que estão tentando salvar o casamento de Rosana. Gumersindo reage com desprezo, perguntando se seria mesmo com aquele italiano. Ela responde com firmeza que ele é o marido da irmã. O patriarca explode, lembrando de tudo o que aconteceu e acusando Mateu de ingrato. Angélica rebate, afirmando que Mateu não fez nada contra o pai, apenas deixou Rosana ali. Gumersindo, tomado de ódio, declara que detesta o italiano e acusa a filha de ter escolhido justamente aquele dia para trazê-lo. Angélica argumenta que ninguém poderia imaginar que o pai viria almoçar naquele momento. Gumersindo recusa qualquer reflexão, dizendo que desceria agora mesmo, pegaria o infeliz pelos fundilhos da calça e o jogaria na rua. É então que Angélica, com coragem e estratégia, lança a verdade como uma flecha. E se o pai fizer isso, aproveite e jogue também Rosana e o neto na rua. Em Jundiaí, Bartolo comenta com preocupação que andam dizendo que os negócios do café vão muito mal. Leonora, surpresa, pergunta se é Vero, e ele responde que imagina como deve estar preocupado o compadre Gumersindo. Bartolo insiste que, mesmo com tanto café que aquele homem possui, pensa que o dinheiro emprestado para eles pode estar fazendo falta. Leonora tenta tranquilizá-lo, lembrando que Gumersindo é barão do café. Bartolo ri, mas acrescenta que já se fala por aí que muitos barões do café estão com a corda no pescoço. Leonora, apreensiva, pergunta se não seria o compadre, e Bartolo responde que espera que não. Leonora sugere que talvez seja a hora de irem a São Paulo visitar a família, confessando a vontade de ver sua comadre Maria do Socorro. Bartolo concorda, dizendo que também querem ver o afilhado. Leonora ri, lembrando que são padrinhos do filho de um barão do café, e Bartolo corrige com ternura que são padrinhos do filho de um grande amigo. Leonora confirma com alegria e propõe que vão no sábado. Ela comemora com entusiasmo, e o balbucio da criança interrompe a cena, arrancando de Bartolo um comentário carinhoso. Na mansão de Gumersindo, Matilde fala mais do que deveria ao servir. Ela comenta que o povo da colônia sente saudade de Mateu. Maria ri e confirma que ele era muito querido por lá. Rosana acrescenta que o pai estaria feliz da vida se Mateu estivesse cuidando dos cafezais. Maria reforça que Angélica também, já que é ela quem cuida de tudo sozinha. Rosana então revela que Bartolo já está plantando suas uvas em Jundiaí. Mateu, surpreso, pergunta se isso é Vero. Maria confirma, explicando que depois que Mateu foi embora, Bartolo finalmente conseguiu comprar as terras que tanto desejava, com a ajuda de Gumersindo. Agora ele está realizando seu sonho, plantando as uvas. Mateu recorda que Bartolo só falava nisso, e Rosana completa que ele vai ficar rico fazendo vinho, se Deus quiser. Mateu, tomado de espanto, exclama que nem acredita. Angélica surge convidando o pai com firmeza. Venha, meu pai, sente-se à mesa conosco. A entrada de Gumersindo na sala de refeições faz com que todos suspendam a respiração por alguns instantes. O peso de sua figura de barão do café domina o ambiente, mas logo é suprimido pelo coração do pai, e tenta, ainda que contrariado, buscar o melhor para a filha. Ele se dirige a Mateu com firmeza, perguntando como tem passado. O italiano responde com respeito. Bene, seu Gumersindo. Gumersindo declara sem rodeios que não seria tão falso a ponto de dizer que lhe deu alegria vê-lo sentado à mesa com sua família, mas também não considera aquilo uma tragédia. Angélica tenta intervir, mas ele continua. Mateu, humilde, explica que só veio ver o filho e não pretendia ficar para o almoço. Gumersindo, controlando a ira, decide que já que ele ficou,
que almoçassem em paz e pede a Mariana que sirva. Em Santos, o clima é sombrio e Naná sente o coração apertado ao ver o marido chegar mais cedo em casa. Com temor, pergunta o que aconteceu. Antenor, com voz pesada, revela que foi despedido. Naná, atônita, repete incrédula. Despedido? Ele explica que já esperava, que ele e mais 3 da casa comissária foram mandados embora. Naná, tomada pelo choque, exclama: "Meu Deus do céu!" Antenor tenta acalmá-la, dizendo que para tudo se dá um jeito nessa vida. Naná, ainda aflita, pergunta sobre José Alceu, e Antenor confirma que também foi dispensado. José Alceu desaba diante do primo, tomado pela frustração e pelo peso da demissão. "Tô me sentindo um bosta, primo", confessa. E Tizil apenas responde que sabe. A humilhação de ser mandado embora o corrói. Ele insiste que fazia tudo direitinho. Nunca havia sido chamado a atenção. Estava se esforçando. José lamenta que tenha perdido o primeiro emprego dessa forma. E Tizil tenta aliviar dizendo para fingir que foi ele quem pediu as contas. José recusa, afirmando que não vai se enganar, e foi mandado embora. Tizil lembra que até o pai dele, Heitor, também foi dispensado, mas aposta que não está chorando por isso. José retruca que o pai também está arrasado, humilhado como ele, e teme a reação da mãe quando souber. Tizil o provoca, perguntando se vai chegar em casa chorando feito um bezerro desmamado, para deixá-la mais aflita ainda. José responde que não. Então Tizil o incentiva a levantar a cabeça, lembrando que são homens. José concorda, e Tizil reforça que ainda tem a caixa de engraxar para trabalhar. José encerra: "Vamos para casa, primo." E Tizil confirma: "É, vamos." Os dois seguem juntos. Na sala, Gumercindo tenta manter a postura de anfitrião, mesmo com a raiva latejando por dentro. Oferece um licorzinho a Mateu, dizendo que é bom para a digestão. Mateu agradece em italiano, e Augusto também agradece ao sogro. O silêncio pesa, até que Gumercindo suspira e pede que Mateu fale alguma coisa. O italiano, constrangido, responde que nem sabe o que dizer. Gumercindo então revela que está sabendo do negócio de construção em que Mateu se meteu com Amadeu. Mateu confirma, dizendo que são sócios, junto com Francesco Magliano, da casa bancária. O barão questiona se Mateu confia nele, e o italiano pergunta se fala de Francesco, mas Gumercindo esclarece que se refere a Amadeu, lembrando que os dois quase se engalfinharam num dia de pagamento na fazenda. Mateu admite que é vero, mas garante que agora se dão bem. Gumercindo pergunta se estão ganhando dinheiro, e Mateu confirma, explicando que grande parte do lucro do sobradinho está com Francesco. Gumercindo comenta que então o dinheiro está bem guardado. Augusto aproveita para dizer que o sogro agora é sócio daquela casa bancária. Mateu se surpreende, e Gumercindo confirma, dizendo que resolveu não viver apenas do café. Augusto ri, dizendo que o sogro criou juízo, e Gumercindo explica que apenas diversificou seus negócios. É nesse momento que Mateu, com coragem, pede para receber o dinheiro que deixou na fazenda quando saiu de lá. Gumercindo lembra que ele voltou para receber e não o encontrou. Mateu insiste, dizendo que trabalhou muito tempo para o barão e saiu de lá de mãos abanando. Gumercindo reconhece, pergunta quanto acha que lhe deve, e Augusto incentiva o concunhado a falar. Mateu, hesitante, pergunta se o barão vai pagar. Gumercindo, com firmeza, responde: "Agora mesmo, italiano." Na outra ala da mansão, as mulheres se inquietam. Rosana suspira, temendo que o pai seja capaz de fazer alguma bobagem. Angélica tenta acalmá-la, garantindo que ele não fará nada, confirmando que já conversou com o pai. Maria reforça o pedido, mas Rosana insiste que, do jeito que o pai é, pode acabar falando alguma besteira e colocar tudo a perder. Angélica retruca que o marido de Rosana também pode estragar tudo se não souber conversar com o pai. Maria confessa que isso é o que mais a angustia. Na sala, Gumercindo admite a Mateu que não tem dinheiro suficiente em casa para lhe pagar, mas considera justo o que está pedindo. Mateu responde com firmeza que não está pedindo, está cobrando. O barão, contrariado, aceita e promete que terá o que é seu, pedindo que volte no dia seguinte à noite para receber. Mateu pergunta a hora, e Gumercindo reforça que seja de noite, de preferência. Em seguida, o despede, dizendo que Juvenal o espera lá fora e desejando boa viagem. Mateu agradece em italiano. Augusto se despede com um "Vá com Deus, cunhado", e Mateu responde novamente com gratidão antes de se retirar. Gumercindo, sozinho, desabafa com amargura. O que um pai tem que aguentar nessa vida? Mateu deixa a mansão com a mente tomada por pensamentos caóticos, carregando o peso das revelações e da tensão vivida à mesa. Ao encontrar Juvenal, sua voz sai firme, mas cansada. "Per favore, me leve embora." Juvenal, obediente, pergunta para onde deve levá-lo. Mateu responde sem hesitar: "Para onde você me pegou? Para Líbero Badaró." Januário, aflito, confessa em voz baixa que já tinha falado ser ele o culpado, mas o delegado não acreditou.
Toninho insiste com firmeza que ele deve continuar afirmando que foi o autor. Mas Januário retruca desesperado que não adianta. O delegado insiste em dizer que não foi ele. Toninho explica que é porque acreditam que Januário estava fora da cidade. O homem, tomado pela angústia, confirma. E eu tava mesmo, né, Toninho? Não sei quem matou aquele maldito. E a minha mulher, mas eu não fui. Nesse instante, Amadeu se aproxima e com voz cortante ordena. Escuta aqui, senhor Januário. Foi o senhor que matou o espanhol e a sua mulher. Tá me entendendo? Você, o marido traído, encontrou os dois na cama depois que o Toninho te alertou. Tá certo? Januário nega, nervoso, dizendo que não foi ele. Amadeu insiste, provocando. Foi você, sim. Perchê, você é homem pra isso? Ou não é? Januário responde que claro que é, mas hesita. Toninho aproveita e pressiona. Você vai dizer que foi você, Januário. Como o marido traído que lavou a própria honra, você vai sair livre. Amadeu reforça. E de cara limpa, como convém a um homo de verdade. Toninho desafia. Ou vai querer andar por essas ruas sempre de cabeça baixa? Amadeu pergunta de novo, incisivo. Quem matou aquele maledeto e a mulher dele, senhor Januário? O homem, encurralado, questiona. E se eu sustentar que fui eu? Amadeu promete. Quando o amigo se livrar dessa encrenca, vem trabalhar comigo. Toninho garante que vai se livrar fácil. Amadeu conclui com dureza. O senhor matou em defesa da sua honra, capice? Sustenta isso, caspita. Amadeu encara Francesco dentro da casa bancária e solta com firmeza. Paramo com tudo, senhor Francesco, como o senhor mandou. Francesco responde seco. E fizeram muito bem. Amadeu protesta, dizendo que vai ser um prejuízo deixar aquelas obras paradas. Mas Francesco rebate com frieza. Ah, prejuízo maior é vocês terminarem Quelo Sobradinho e a gente não ter para quem vender. Amadeu não aceita. Afirma que não acha isso certo. Mas Francesco insiste. Mas eu acho. Seu governo parou com as obras dele, senhor Amadeu. Perchê que noi não podemos parar com as nostra. A tensão cresce e Amadeu dispara. Então, eu falo pro senhor que, se for assim, não me interessa mais essa nossa sociedade. Francesco se espanta. Mas como que não interessa? Amadeu explica. Perchê o senhor é o sócio dos terrenos e do dinheiro. Francesco confirma. Sim. E daí? Amadeu endurece. E daí que se o senhor me nega o dinheiro para eu terminar Quelo Sobradinho, não me interessa mais ter o senhor como meu sócio. Francesco desafia. E você vai fazer o quê, senhor Amadeu? E ele responde sem hesitar. Acabar com a nossa sociedade, senhor Francesco. Francesco pergunta se Mateu sabe disso. E Amadeu revela. E eu vou tirar ele da nossa sociedade também. Francesco insiste. E como é que o senhor vai fazer para acabar aquele sobradinho, senhor Amadeu? Amadeu encerra com dureza. Isso é um problema meu, senhor Francesco. Na casa bancária, o clima é tenso. Francesco declara com voz firme. Vá bene. E eu também acho que é melhor acabar com essa história. Amadeu vai direto ao ponto e pergunta o que ele quer para sair da sociedade. A resposta vem sem rodeios. Do sobradinho que vocês vão terminando, e daí fica pronto logo, hã? Isto é perchê eu tenho 1000, e eu quero operar o dinheiro que investi lá até agora. Amadeu aceita na hora. Tá feito. A sociedade se desfaz ali mesmo, sem volta. Naquela mesma noite, na pensão, Amadeu expõe tudo a Mateu. Explica que precisarão fazer um documento por escrito, já que Francesco quer garantias. Mateu pergunta atônito se acabou mesmo, e Amadeu confirma sem hesitar. Acabou? Eu não quero ter sócio patrone? Capice? Mateu questiona como fica sua situação, e Amadeu revela sua intenção de terminar os sobrados com o próprio dinheiro. Então, solta a bomba. Quer que Mateu também saia da sociedade. O sócio suspira fundo e decide. E eu saio, Amadeu. Eu faço qualquer acordo que esta vita para não trabalhar mais com você. Amadeu tenta suavizar. Mas podemos ser amigos, não é vero? A porta se abre, e Juliana chega cansada, cumprimentando com um buonasera. Mateu encerra rapidamente a conversa com Amadeu, dizendo que conversarão depois. Quando ficam a sós, ele pergunta por que ela demorou tanto. Juliana responde com irritação que não havia carona para trazê-la da fábrica. Mateu a detém quando ela vai ver o filho e revela que esteve na mansão de Gumercindo. Ela reage surpresa. De novo? Ele conta que foi ver o filho e conversou com o sogro, que o recebeu muito bem e vai pagar o dinheiro que lhe deve pelo tempo de trabalho na fazenda. Juliana exclama incrédula. Madonna mia! Deve ter acontecido um milagro. Hã? Mateu explica que voltará no dia seguinte para receber, pois Gumercindo não tinha o dinheiro na hora. A pergunta vem certeira. Você viu a tua Mogli? Mateu responde firme que Juliana é sua esposa, mas ela esclarece que está falando de Rosana. Ele admite que viu Rosana e almoçou com a família. Juliana ironiza. Caspita. Então devem ter te recebido como um príncipe em aquela mansão. A provocação seguinte explode. E você beijou ela de novo? Mateu perde a paciência. Pelo amor de Dio, Juliana. Não me fala isso. Ela encerra friamente dizendo que vai ver o filho. Sozinho, Mateu desabafa. Dio santo, ela nunca vai entender. Em casa, Francesco anuncia à família que
que acabou com um negócio que só lhe dava dor de cabeça. Anacleto reage irônico. Que negócio? Vá, do jeito que tu fala, meu genro. Até parece que tu és sócio de Mesa São Paulo. Inês suspira cansada e pede que o deixe falar. Paola pergunta de que sociedade o marido está falando. E Francesco explica que era uma construtora, uma besteira que fez para ajudar Quello infelice que vive com a Juliana. Anacleto se exalta ao saber que é o tal que roubou Juliana do filho dele. Paola defende que Francesco fez isso por causa de Juliana, não por causa de Mateu. Anacleto dispara cheio de rancor que se fosse com ele, cortaria o desgraçado ao invés de ajudar. Francesco retruca com sarcasmo. Se a ignorância pagasse imposto, senhor e meu sogro, o senhor estava perdido em questa vita. A discussão esquenta até que Paola explode, dizendo que não se pode mais conversar naquela casa. Francesco encerra com ironia, alertando que se Anacleto morder a língua, morrerá envenenado. Augusto fala com entusiasmo ao sogro sobre seu primeiro pronunciamento como deputado naquela tribuna. Gumercindo pergunta se foi aplaudido, e o genro confirma. Quando o sogro insiste se ele defendeu o café, Augusto admite que não. Gumercindo se irrita. Mas o senhor foi eleito para quê? Augusto explica com firmeza que o que está acontecendo com o café é consequência da política do presidente Campos Salles, que só se preocupa em valorizar a moeda, recolhendo e queimando dinheiro, restringindo crédito e provocando filas de desempregados, falências e miséria. Angélica pergunta se ele disse isso na tribuna, e ele confirma. Ela quer saber se falou sobre o direito das mulheres votarem, mas Augusto responde que não achou a hora oportuna. Angélica se decepciona, achando que esse seria o tema do primeiro pronunciamento. Augusto lembra que ela mesma viu o pai perguntar sobre o café. Gumercindo corta dizendo que mulher alguma votou no marido e que ela deve deixar dessas ideias. Maria reage perguntando por que deixar, e Rosana se posiciona dizendo que também acha a irmã certa. Augusto percebe que está em minoria naquela sala. Gumercindo, ignorando os apartes, exige que o genro explique por que Campos Salles está levando a economia à bancarrota. Augusto dispara, para abrir caminho ao capital estrangeiro. O sogro questiona sobre o capital nacional, e Augusto responde sem hesitar. Esquiva as favas. Janete já não consegue conter o desejo e vai até o quarto do cocheiro Josué. Ele solta um "madame" carregado de intensidade. Ela hesita, pergunta se pode entrar e ele revela que estava quase indo bater à porta dela. Janete se assusta. Pelo amor de Deus, não faça isso nunca. Mas Josué insiste. Então não me faça esperar tanto, minha patroa. Janete reage de imediato, firme. Não me chame de patroa. A tensão é palpável e a porta da paixão já está escancarada. Marco Antônio chega em casa exausto depois de reuniões com sócios e investidores. Luísa o recebe surpresa e ele pede urgente algo para comer. Explica que esteve reunido até aquele momento e não jantou. Pergunta pela mãe e Luísa informa que Janete já se recolheu. Marco Antônio então revela que terá que viajar para Manaus. Luísa se surpreende e pergunta onde fica. Ele corrige, com impaciência, que Manaus é a capital do Amazonas. Explica que vai cuidar de coisas do pai e quer que ele veja de perto a história da borracha. Esclarece que é um produto nativo daquela região que vale tanto quanto o café. Luísa comenta admirada que Francesco enxerga longe e Marco Antônio concorda, dizendo que o pai sempre quer ter certeza antes de investir. Enquanto serve a comida, Luísa observa Marco Antônio e comenta: quem te viu e quem te vê. Ele pergunta o que ela quer dizer, e a governanta lembra que ele não parece mais aquele doidivana que chegava de madrugada. Marco Antônio responde que um dia o homem tem que tomar juízo. Luísa recorda que Francesco ficava maluco com as estripulias dele, mas agora é Marco Antônio quem fica preocupado com as estripulias do pai. A governanta hesita, mas pergunta se Francesco está vivendo bem com a italiana do retrato. Marco Antônio corrige que ela tem nome, Paola, e deu uma filha ao pai. No quarto do cocheiro, Josué implora: não vai embora ainda. Janete ri, lembrando que o filho já deve ter chegado. Ele não recua. Não, você só vai sair daqui quando eu quiser. Janete tenta resistir, mas o momento é carregado de desejo e perigo. Marco Antônio caminha em silêncio pela casa. Aproxima-se do quarto da mãe, hesita diante da porta fechada e murmura: já deve estar dormindo há muito tempo, coitada. Decide não incomodar e recolhe-se. Depois de demonstrar seu poder através da paixão, Josué finalmente diz: agora você pode ir embora. Janete confessa hesitante: eu queria dormir aqui. Ele provoca: e o que te impede? O som da porta se abrindo e fechando marca a despedida. Josué, sozinho, solta um suspiro profundo. Janete chega à mansão e se depara com tudo trancado. O choque a paralisa. Meu Deus do céu, trancaram a casa. Jesus, meu Deus do céu, o que eu faço? O choro rompe sua voz, e entre soluços tenta se acalmar. A noite pesa sobre seus ombros, e o desafio agora parece maior do que qualquer paixão. Tomada pelo desespero, Janete solta um grito. A respiração ofegante denuncia o pânico. Ela tenta improvisar com uma escada,
Bate na porta, mas tudo está trancado. Se recrimina repetindo em lágrimas: estúpida, estúpida, estúpida. Como é que eu posso ser tão estúpida? A noite se torna sufocante. O novo dia rompe trazendo a luz que denuncia que não há mais tempo a perder. Dentro da mansão, as empregadas já se movimentam cedo. Luísa ordena que preparem logo o café da manhã. Antônia retruca com ironia que só a mãe e o filho vivem ali agora. Luísa não aceita, dizendo que mãe e filho também são família. Nesse instante, Janete, escondida e aflita, suspira angustiada. Como é que eu vou me explicar se alguém me encontrar aqui, meu Deus do céu? O de jejum está posto. Marco Antônio desce e cumprimenta Luísa. Pergunta pela mãe, e a governanta explica que ela não acordou ainda e tem dormido até mais tarde. Ele reflete. Está se sentindo muito sozinha. Luísa concorda, dizendo que Janete está sofrendo muito com a saída de Francesco, mas não quer dar o braço a torcer. Marco Antônio corta o assunto. Luísa pergunta quando ele viaja, e ele responde que ainda não sabe ao certo, depende do pai. Antônia pergunta se devem acordar a madame, mas Marco Antônio é firme, pedindo que deixem a mãe dormir em paz. Janete, tomada pelo desespero, pensa em tomar uma atitude radical. Ai, meu Deus! Exclama. Meu Deus! Como é que eu vou sair daqui? O dilema cresce, e a sensação de estar encurralada a conduz a um limite perigoso. Dentro da casa, Luísa decide esperar que a madame acorde. Antônia sugere ir bater na porta do quarto, mas Luísa retruca. Pra quê? Pra ouvir xingamentos? Não, deixe a megera dormir em paz. Janete decide que entrar pela janela do balcão seria a única solução. Eu não vou passar o resto da minha vida aqui, murmura. O som do vidro estilhaçando ecoa pela casa e chama a atenção das criadas. Luísa pergunta alarmada o que foi aquilo, e Antônia responde com desdém que a madame deve ter jogado algo contra a parede. Luísa decide ir ver o que está acontecendo. Bate na porta e entra. Janete pergunta se o filho já acordou, e Luísa informa que faz tempo, que Marco Antônio já saiu com Josué para o serviço. Janete suspira, aliviada. Luísa comenta que ouviram um barulho e ficou preocupada. Janete corta dizendo que não era nada importante. A governanta insiste que parecia vidro quebrando, e Janete admite que acordou irritada e jogou um sapato na janela que vive emperrando. Luísa se surpreende, dizendo que nunca percebeu problema naquela janela. Janete retruca ríspida que ela devia prestar mais atenção nas coisas da casa, como fazia Mariana. Luísa pergunta se os cacos caíram para dentro do quarto, mas Janete encerra, dizendo que Mariana não fazia tantas perguntas. Indo para o trabalho, Marco Antônio aproveita o trajeto para conversar com o cocheiro. Você é alfabetizado, Josué? O cocheiro responde que sim e pergunta o motivo. Marco Antônio desconversa dizendo que ele não tem jeito de cocheiro. Josué retruca com orgulho que trabalha no que gosta. O patrão insiste que ele não tem jeito de cocheiro, e Josué questiona se o incomoda o fato de ser alfabetizado. Marco Antônio nega. Muito pelo contrário. Josué explica que Janete só contratou seu serviço porque ele é alfabetizado. Marco Antônio alerta. Mas não abuse da paciência dela, Josué. O cocheiro, respeitoso, conclui que está prezando demais aquele emprego. Na mansão de Gumercindo, Angélica anuncia à irmã que precisa voltar para a fazenda. Rosana tenta convencê-la a ficar mais alguns dias, mas Angélica é firme dizendo que deixou a filha sozinha e está morrendo de saudade. Rosana agradece emocionada pela ajuda. Angélica aconselha que não coloque tudo a perder daqui para frente. Rosana promete que nunca mais se fará de vítima na frente de Mateu e que vai se mostrar companheira dele. Angélica conclui que é assim que tem que ser se ela quiser reconquistar o marido. Rosana suspira, tomada pela esperança. Meu marido de volta. Eu vou ter o meu marido de volta. Mateu, bastante chateado com Amadeu, desabafa com Toninho. E eu faço qualquer acordo com o maledeto do teu tio, Toninho. Perche agora eu é que não quero trabalhar com ninguém mais. Toninho, solidário, diz que imagina como ele deve estar aborrecido. Mateu corrige que não está só aborrecido, está desencantado também. Toninho pergunta preocupado o que ele vai fazer da vida, onde vai trabalhar. Mateu suspira que ainda não sabe, mas de fome não vai morrer. Toninho observa que não está nada fácil arrumar serviço, e Mateu concorda, mas diz que Deus vai ajudar. Ele tem algum dinheiro guardado e vai receber mais do sogro naquela noite. Conclui firme. Toninho, e eu não vou viver às custas da minha Mogli. Isso você pode ter certeza. Na mansão da cidade, o tilintar da louça acompanha o café da manhã de Gumercindo ao lado do genro Augusto. Com firmeza, o deputado anuncia que vai deixar Angélica na estação. Maria, surpresa, pergunta se ele não viajará junto, mas Augusto explica que não pode faltar às sessões da Câmara naquela semana, pois há assuntos importantes na pauta. Gumercindo, com a autoridade de patriarca, aprova a decisão, lembrando que é o povo quem lhe paga. Rosana se levanta para ver se a irmã precisa de alguma coisa, enquanto Gumercindo ordena que Matilde peça a Juvenal para tirar o coche. A criada responde obediente. Sim, senhor patrone. Permesso.
Augusto entra no quarto e pergunta se a esposa já está pronta para partir. Angélica responde ansiosa que a mala está preparada e que não quer perder o trem. Ele a tranquiliza dizendo que ainda há tempo, que Juvenal já foi chamado e que talvez vá para a fazenda no fim de semana. Angélica, terna, diz que estará esperando por ele. Rosana intervém, sugerindo que a irmã se mude de vez para a cidade, mas Angélica recusa, prometendo voltar sempre que puder. Um beijo sela a despedida. Ao sair da mansão, Angélica se despede de Mariana com emoção, desejando que fique com Deus. Mariana deseja boa viagem e Rosana observa com preocupação que a irmã está agoniada por causa de Maria Lina. Mariana concorda, dizendo que é com justa razão, e comenta que a visita parece ter feito muito bem a Rosana. Esta confirma com sinceridade que nem imagina o quanto. Na pensão, o clima é íntimo. Hortência, convicta, afirma que confia no marido. Dolores, com a sabedoria da experiência, pede que a filha a ouça, alertando que colocar todo o dinheiro da venda dos armazéns nas mãos dele é arriscado. Hortência insiste que ele precisa do dinheiro. Está acertando tudo para ficar sozinho na construtora, sem querer mais nenhum sócio na vida. Apenas ela ao seu lado. O silêncio pesa entre as duas. Dolores, resignada, diz que, muito bem, vão pedir a Deus que tudo dê certo. Hortência conclui com firmeza que vai dar certo. A tensão entre a prudência da mãe e a entrega apaixonada da filha fica no ar. Na fábrica de massas, Juliana desabafa com Paola, indignada, dizendo que o marido é um trouxa. Paola pergunta por que ela diz isso, e Juliana explica que Mateu trabalhou feito um condenado na construtora, levantando um sobradinho em sociedade com Francesco, e agora Amadeu simplesmente deu um pontapé no traseiro dele. Paola confirma que Francesco lhe contou toda essa história, e que chegou a dar graças a Deus por Amadeu ter resolvido acabar com a sociedade, porque não estava dando certo. Juliana, revoltada, insiste que aquele Amadeu só pensa em abraçar o mundo com as pernas, chamando-o de maledeto. Paola tenta acalmar a amiga, dizendo para não se aborrecer, porque o mundo dá voltas. Na delegacia, Januário surge de repente diante do delegado Heriberto e declara com voz firme que voltou para confessar. Foi ele quem matou o espanhol e a própria mulher. O delegado, incrédulo, solta um suspiro e pergunta se Januário está pensando que alguém ali é palhaço. O homem insiste, dizendo que é mentira que estava viajando naquele dia, que estava na cidade e matou os dois em defesa da sua honra. Heriberto ri com sarcasmo, perguntando se é na defesa da honra de marido traído. Januário confirma com veemência que sim, que foi pela honra de homem, pedindo para ser preso de novo e levado a julgamento. O delegado questiona se ele vai mesmo dizer isso na frente do juiz, e Januário reafirma que foi ele quem matou os dois safados. Heriberto, cada vez mais desconfiado, pergunta quem Januário está tentando acobertar, mas o homem responde que ninguém, que foi ele e pronto. O delegado suspira profundamente e ordena que recolham aquele infeliz, mergulhado em um mistério que só se torna mais intrincado. Na mansão dos Magliano, os passos ecoam quando Janete desce as escadas e se depara com Josué. O cocheiro se insinua com ousadia, perguntando se a madame vai precisar de seus serviços. Janete responde que não, intrigada, e Josué explica que pensou que ela quisesse dar um passeio, como naquela tarde. Janete hesita, dizendo que seria muito arriscado, mas o cocheiro insiste com firmeza que tomaria todos os cuidados. Ela recusa novamente, afirmando que não poderia, mas Josué não se dá por vencido e declara que estará lá fora esperando. Os passos de Janete ressoam mais uma vez, e ela, tomada por um turbilhão de pensamentos, murmura para si mesma que não pode ser tão louca, e logo se contradiz, dizendo que pode sim, antes de subir correndo as escadas para se ajeitar e sair. O trem já em movimento embala a despedida de Augusto. Angélica toma lugar sozinha, e logo Rubens Sesquim se aproxima, pedindo licença para lhe fazer companhia. Ela aceita com gentileza e ele agradece, curioso se ela viaja sozinha. Angélica confirma, e quando Rubens questiona se o deputado Augusto não fica apreensivo com isso, ela responde firme que não, pois o marido sabe que ela sabe se cuidar. Rubens ri e comenta que esteve em São Paulo e soube do primeiro pronunciamento de Augusto na Câmara dos Deputados. Angélica confirma, e Rubens observa que ele não foi mal, mas que, para seu gosto, deveria ter enfatizado mais os problemas do café. Angélica pergunta se Augusto não participou da reunião dos fazendeiros para tratar do assunto. Rubens explica que participou, revelando que o motivo principal de sua viagem à capital é justamente comparecer às reuniões. Angélica lembra que Augusto lhe garantiu que se faria presente, e Rubens admite que ele esteve presente umas 2 vezes e se portou com certo brilho. Angélica se mostra satisfeita, mas Rubens insiste que teria sido melhor se Augusto a tivesse levado, porque neste caso a fazendeira é ela, e não o deputado, acreditando que Angélica teria feito melhor figura. Surpresa, ela confessa que ainda não havia pensado nisso.
Rubens pede que lhe diga como consegue tocar sozinha todas aquelas fazendas. Ainda mais, inventando moda como a de dar a colheita de ameia para os italianos. Angélica, pensativa, admite que se o preço do café continuar como está, já não tem tanta certeza do sucesso. Rubens conclui que era justamente nisso que estava pensando, enquanto o som constante do trem reforça o peso das preocupações. Janete se deixa levar pela atmosfera bucólica, envolvida pela natureza que a cerca, longe dos olhares conhecidos. O silêncio do campo, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo sopro do vento, a faz esquecer por um instante das convenções que a aprisionam. Nos braços de Josué, ela se perde, rendida ao momento. A beleza do lugar contrasta com a intensidade do gesto, e Janete se entrega ao arrebatamento, consciente de que ali, distante de tudo e de todos, encontra uma ousadia que jamais teria dentro da casa. O cenário bucólico se torna cúmplice de um encontro proibido, marcado pela força da paixão. Na casa bancária, Marco Antônio suspira pesado diante do pai, lamentando que só chegam pedidos de empréstimos. Francesco, com olhar severo, retruca que ninguém está trazendo dinheiro, repetindo em tom enfático: não podemos atender ninguém, filho. Não tem dinheiro na praça. Fala para eles. Marco Antônio insiste que os clientes estão dispostos a pagar os juros que o pai quiser. Mas Francesco se exalta, afirmando que não é idiota, que é banqueiro e que não adianta cobrar juros altos porque eles não vão conseguir pagar mesmo. O filho, aflito, pergunta o que deve dizer a todos, murmurando que essa é a pior parte do negócio de banco. Francesco, com firmeza, manda colocar a culpa no governo, que não está deixando emitir dinheiro e ainda está queimando o que existe na praça. Marco Antônio, resignado, responde com um muxoxo: "Vá bene." Francesco solta um suspiro profundo. No paraíso escondido, Janete repousa nos braços de Josué como se fossem dois namorados perdidos no tempo. Ela pergunta se ele a acha uma louca. Josué, com um sorriso seguro, responde que é uma louca maravilhosa, chamando-a de Madame. Janete pede que não a chame assim, ao menos enquanto estiverem a sós. Ele então pergunta se pode chamá-la de seu amor, e ela confessa, emocionada, que faz tanto tempo que ninguém a chama assim. Josué indaga se ela fala do marido, e Janete confirma, dizendo que fala do ex-marido. O cocheiro afirma ser quase impossível acreditar que algum homem tenha deixado uma mulher como ela para se amaziar com uma imigrante italiana. Janete pergunta por que ele diz isso, e Josué, rindo, retruca se ela não sabe a amante maravilhosa que é. O riso dela se mistura ao dele, mas logo Janete se inquieta, pedindo que vão embora, temendo que alguém possa chegar. Josué, firme e possessivo, declara que não, que agora ela é dele, e que só irão embora quando ele quiser. Finalmente em casa, Angélica chega ao seu amado lar na fazenda, e a expressão em seu rosto revela o alívio de estar de volta. Florinda a recebe com entusiasmo, dizendo que bom que a senhora chegou. Angélica suspira emocionada e pergunta pela filha. Florinda responde que graças a Dio, a menina está bene, mas cheia de saudade da mama. Angélica confessa que também está morrendo de saudades. Florinda explica que colocou a pequena para dormir com ela todos aqueles dias, abraçadinha, para não sentir tanta falta da mãe. Angélica se surpreende e pergunta se a filha não estranhou o quarto, mas Florinda revela que dormiu com ela no quarto da senhora, na cama dela, justificando que é ali onde a poverela está acostumada a dormir. Angélica aceita, dizendo: "Va bene, Florinda, va bene, andiamo", e apressa os passos para ver sua bambina. Ao encontrar Maria Lina, a emoção transborda. Angélica pergunta o que ela está fazendo, se está tirando fitinha, e se encanta com a beleza da fita, oferecendo que a filha prenda no seu cabelo. Entre risos e beijos, Maria Lina diz que vai pentear, e Angélica se deixa levar pela brincadeira, pedindo que seja devagar para não machucar. A menina responde que está bom, e Angélica, divertida, pergunta se já viu, se está brincando. Maria Lina procura e pergunta cadê, e Angélica mostra, rindo, aqui. O reencontro é carregado de ternura, um instante de puro amor entre mãe e filha. Mateus chega à mansão decidido, com o coração acelerado pela expectativa de rever o filho. Rosana o recebe feliz, convidando-o a entrar e dizendo para ficar à vontade, pois seu pai já vem e não deve demorar. Mateus responde que veio acertar suas contas com ele. Rosana, cúmplice, revela que já está sabendo que o pai saiu para ir ao banco buscar o dinheiro, mas logo estará de volta. Ele, ansioso, pergunta pelo "nostro filho", e Rosana explica que está em seu quarto, oferecendo que vá vê-lo. Mateus, emocionado, pergunta se pode, e ela confirma com alegria, chamando-o para acompanhá-la. Os passos ecoam até o quarto e Rosana anuncia ao pequeno que o pai veio vê-lo. Mateus, tomado pela surpresa, exclama: "Dio santo, meu filho está acordado." Rosana corrige com ternura dizendo: "Nostro filho, Mateus." E ele repete com intensidade: "Sim, nostro filho." O balbucio do bebê enche o ambiente e Mateus, com voz embargada, pede que vire com "tu, pai." Rosana acaricia o menino dizendo para não estranhar
que é o pai dele. Mateu, dominado pela emoção, repete em murmúrios carregados de amor: filho, filho, filho. Juliana retorna à pensão e cumprimenta Dolores com um buonasera. Ansiosa, pergunta por Mateu, e Dolores explica que ele saiu dizendo que iria receber o dinheiro com o sogro. Juliana confirma que já sabia, e Dolores observa que, em uma hora dessas, o dinheiro é sempre bem-vindo. Juliana concorda, dizendo que sim, ainda mais agora porque Mateu está desempregado, já que acabou a sociedade dele com o genro de Dolores. A senhora responde que sabe e lamenta muito. Juliana, firme, retruca que Mateu já estava esperando por isso, pois, se não se dava bem naquela fazenda, por que iria se dar bem com Amadeu? Não é vero? Dolores admite que sim, é vero. Juliana então a chama com seriedade e pergunta se confia naquele genro. Dolores responde com calma que não é ela quem tem que confiar, mas sim sua filha Hortência. Na casa, Hortência encara o marido com desconfiança, dizendo que Mateu não lhe parece estar muito conformado com a dissolução da sociedade. Amadeu, impaciente, retruca que deixe aquele homem de lado, que Mateu é um peso em suas costas. Os passos ecoam pelo ambiente enquanto ele explica que arrumou emprego para Mateu porque estava desesperado na vida, sem saber nada de construção. Hortência, intrigada, pergunta por que então o chamou para ser sócio. Amadeu revela que foi porque o senhor Francesco queria ajudar Juliana, ajudando Mateu. Se ele não tivesse feito de Mateu seu sócio, Francesco não teria dado nem os terrenos, nem o dinheiro para levantar aquele sobradinho, capice? Hortência, pensativa, admite que agora entendeu. Amadeu encerra o assunto com firmeza, pedindo que não falem mais disso. Vá bene, senhora sua sócia. Hortência concorda, dizendo, tá bem, não vamos falar disso mais. Na mansão, o ambiente é carregado de tensão e lembranças. Rosana oferece um gole de vinho a Mateu, que recusa temendo parecer abuso caso o sogro chegue. Ela insiste, dizendo que o pai já não está mais com raiva dele, mas Mateu duvida, afirmando, io non credo. Rosana, firme, garante que ninguém mais o odeia naquela casa, chamando-o de senhor seu ex-marido. Ela pede que se sente e o silêncio se instala. Mateu, surpreso, confessa que nem acredita estarem ali conversando daquele jeito. Noi, due. Rosana abre o coração, dizendo que o amou tanto, que fez tantas bobagens por causa desse amor, e que não quer vê-lo infeliz na vida. Mateu responde com calma que não é infeliz, e Rosana, emocionada, diz que fica contente em saber disso. Gumercindo chega acompanhado da esposa e encontra Mateu já instalado. Com firmeza, declara que já esperava vê-lo ali. Maria cumprimenta o genro com delicadeza, e Mateu responde em italiano, Boa noite, senhora. Gumercindo, percebendo que o rapaz já bebia de seu vinho, decide fazer-lhe companhia. Maria pergunta se Mateu já jantou, e ele admite que não. O patriarca então ordena que se junte a eles para a refeição, pedindo à esposa que avise Mariana. Maria se retira com passos discretos, enquanto Gumercindo pede à filha que acompanhe a mãe e deixe-o a sós com o marido. Rosana obedece, despedindo-se de Mateu com respeito. O silêncio se instala e Gumercindo ergue a taça, brindando com solenidade. A sua saúde, italiano. Na fazenda, à hora do jantar, Florinda se aproxima com mais desembaraço, arrastando a cadeira e pedindo desculpas, lembrando que Angélica sempre diz não gostar de comer sozinha. A senhora a acolhe com naturalidade, dizendo para ficar à vontade. Florinda orgulha-se, afirmando que caprichou na janta, e Angélica confirma, observando o cuidado. A criada compara sua cozinha com a de Matilde, e Angélica concorda, explicando que justamente por isso mandou Matilde, e não Florinda, para trabalhar na casa dos pais. Florinda, dividida, confessa não saber se deve ficar triste ou contente com isso. Angélica a tranquiliza, dizendo que deve ficar contente, pois não pode imaginar a trabalheira que é cuidar daquela mansão. Florinda retruca que ali também é trabalho, sozinha para cuidar de toda a casa que mais parece um castelo. Angélica explica que ali só precisa manter arrumados os quartos, a sala e, de vez em quando, o quarto dos pais. Florinda insiste sobre o resto da casa, e Angélica encerra dizendo «Vá bene, Florinda, vá bene», pedindo paz para jantar. Florinda, ainda sensível, pede desculpas por ter dormido no quarto da senhora, justificando que foi por causa de Maria Lina. Angélica responde que sabe disso e que não está discutindo. Florinda, insegura, pergunta se não foi falta de respeito dormir na cama dela. Angélica, firme, diz que falta de respeito teria sido se o marido tivesse dormido naquela cama com Florinda também. A criada, ofendida, exclama «Madonna mia!» e Angélica conclui com serenidade, pedindo que jantem em paz, ragazza. No casebre em Jundiaí, Bartolo e Leonora desfrutam da simplicidade de sua companhia, sorvendo o vinho com prazer. Bartolo, após um suspiro, comenta a qualidade da bebida, exaltando questo vinho com Madonna mia. Leonora reconhece e pergunta se é o cerezer que lhe deram novamente. Ele confirma e pede que prove, dizendo que lembra a Nostra Itália.
Leonora concorda, emocionada, chamando-o de senhor seu marido. Bartolo lamenta que o senhor Cerezer lhe tenha dado apenas uma garrafa, mas Leonora pede mais um pouco, chamando-o de amore mio. Leonora então pergunta se no domani irão para São Paulo, e Bartolo confirma, lembrando que prometeu. Ela diz que quer ver sua comadre Maria do Socorro, e Bartolo acrescenta que também quer ver o compadre Gumercindo, rindo. Leonora lembra do afilhado, e Bartolo confirma, mencionando o pequeno Gumercindinho. Ela pede mais vinho, e Bartolo brinca que assim não vai sobrar niente. Leonora retruca que vinho que sobra vira vinagre, e Bartolo conclui que vinho bom deve ser tomado logo. Leonora concorda, e ele ergue o brinde. Salute! Na sala da mansão, entre uma taça e outra, Gumercindo conversa de forma amena com Mateu. Ele lembra que Bartolo, agora seu compadre, está tocando muito bem a colônia que comprou em Jundiaí, já tendo plantado suas uvas, como era o grande sonho dele. Mateu confirma, reconhecendo o esforço do amigo. Gumercindo, com entusiasmo, diz que não morrerá feliz se não provar o vinho engarrafado daquele italiano maledetto, comparando ao que bebem juntos naquele momento. Em seguida, ressalta que, de toda a italianada que chegou à fazenda naquela noite, tirando Mateu, Bartolo e Leonora, foram como duas bênçãos caídas do céu. Mateu, curioso, pergunta por que ele diz isso. Gumercindo explica que Leonora fez o parto de suas duas filhas e também do filho, além de ter ajudado no nascimento do neto, o filho de Mateu, e da neta. Ele conclui que não poderia deixar de ser grato a ela por tudo isso. Mateu concorda com respeito. Gumercindo então acrescenta que também é grato ao compadre Bartolo, porque aquele jamais traiu sua confiança. Gumercindo permanece na sala de estar da mansão, alternando a taça de vinho entre os dedos, enquanto encara o ex-genro. Deixa claro que, ao falar do compadre Bartolo como o único que não o traiu, não fazia qualquer julgamento sobre Mateu, apenas citava fatos. Apressa-se em dizer com firmeza que Mateu não deve encarar aquilo como recriminação. Nunca teve essa intenção. Num tom pesado, admite que se há algo de que se arrepende na vida é de ter forçado aquele casamento. Confessa que se alguém errou em toda aquela história, esse alguém foi ele. Mateu reage, questionando por que Gumercindo não acreditou em sua palavra. O homem reconhece que, naquela época, não o conhecia como conhece agora, mas corta o assunto de forma brusca, pedindo que espere 1 minuto. Os passos ecoam pela sala, criando um silêncio tenso. Gumercindo retorna e entrega algo em suas mãos, dizendo apenas para que conte quando chegar em casa. Explica que pode não ser o que merece depois de tanto tempo de trabalho na fazenda, mas é tudo o que pode pagar agora. Mateu afirma que tem certeza de que está bem pago, e Gumercindo responde que espera que sim. Do outro lado, Maria surge avisando que o jantar está servido. Gumercindo se volta para Mateu e o convida a jantar, mas ele recusa, dizendo que acha que não deve. Maria intervém de imediato, insistindo que ele deve sim, chamando-o de genro e pedindo que venha com o sogro. Gumercindo reforça, dizendo que ele não vai lhe fazer essa desfeita. Diante de um novo não, reage com naturalidade firme. Então vamos, porque a casa é sua. Francesco desabafa com Paola e deixa escapar, sem rodeios, que sua vontade é sair daquela casa, levando com ele a esposa e a filha. Quer um lugar só deles. Paola estranha o momento e pergunta se é por causa dos pais dela. Ele reage de imediato, negando, chamando-a de amore mio. Admite que o pai dela às vezes lhe amola a paciência, mas insiste que não é esse o motivo. Ela retruca que ele vive cutucando o pai. Não é verdade? Francesco assume que sim, porque às vezes se irrita, soltando um caspita, mas reforça que ainda assim não é por isso que quer se mudar com ela e com a Aurorinha. Paola pergunta por quê, e ele explode. Não é bobo de luxo. Como pode receber numa casa como aquela os clientes mais importantes do banco? Como fazer reuniões ali? Paola entende, mas devolve com ironia. Para quem já viveu numa mansão, aquela casa é um lixo, não é verdade? Francesco reage, pede que ela se sente, insiste que não é um lixo, mas também não está à altura de suas necessidades. Pergunta se ela entende, se capice. Paola diz que entende e quer saber o que o marido pensa em fazer, se vai comprar outra mansão. Ele nega, afirma que não se compra nada numa hora dessas, seria uma loucura. Ela pergunta então se ele pensa em tirar a esposa daquela outra casa, e Francesco é categórico ao dizer que não quer mexer com ela, lembrando ainda que o filho vive com a mãe. Paola suspira, concorda, mas quer saber afinal o que ele pretende fazer, se pensa em alugar. Ele admite que ainda não sabe, apenas afirma que ali não podem viver. Paola aceita, mas lança a pergunta que pesa no ar. Ao se mudarem, os pais dela vão junto com eles? Mateu chega animado à pensão e entra no quarto onde Juliana se prepara para dormir, acreditando que traz boas notícias. Dispara que quer que Amadeu vá para os quintos dos infernos com aquela construtora. O balbucio do bebê corta o clima. Juliana pergunta por que ele está dizendo aquilo.
Mateu responde que é por causa daquilo e manda que ela guarde. Juliana se espanta ao ver o que é, soltando um Deus santo. Mateu explica que é o dinheiro que o sogro lhe deu pelo tempo que trabalhou feito escravo naquela bendita fazenda. Insiste para que ela guarde. Manda que conte. Afirma que não vão mais passar fome naquela vida maledeta. Juliana se recusa, dizendo que não vai contar nada e que não quer saber daquele dinheiro maldito. Mateu rebate. Não é maldito. Trabalhou e ganhou com o próprio suor. Ela insiste que não quer saber e não lhe importa. Mateu, nervoso, implora pelo amor de Deus que ela não faça assim, chamando-a de Rosana. Juliana se vira de imediato. Como você me chamou? Mateu se apressa em pedir desculpas. Diz que se enganou, que ela o está deixando maluco. Juliana reage ferida. Até o nome dela você troca agora? Mateu insiste que foi um engano e implora para que não estraguem a vida deles por causa de bobagem. Juliana cede num tom seco. Manda que ele vá jantar. Mateu responde que já jantou. Ela ironiza. Comeu com eles de novo naquela mansão? Ele retruca que foi convidado e não podia fazer desfeita. Juliana encerra a conversa. Manda que ele suma dali, dizendo que não quer saber de mais nada. Mateu aceita, afirmando que já viu que não dá mais para conversar com ela. Juliana, tomada pelo ressentimento, dispara. Você pensa tanto nela que até troca o nome dela, chamando-a de Rosana. Infelice. Mateu desce para a sala de estar da pensão. A voz de Amadeu corta o ar mandando mudar de assunto. Ele surge e pergunta se está atrapalhando. Mas Amadeu responde com falsa cordialidade, mandando que se sente e chamando-o de amigo. Mateu reage de imediato. Não me chame mais assim. Amadeu estranha, pergunta o motivo. Mateu dispara que ele não é, nem nunca foi seu amigo, e sabe muito bem disso. Amadeu se exalta, invoca um Deus santo, e lembra que foi ele quem lhe deu emprego quando não tinha nem o que comer. Mateu devolve com amargura. Foi para depois fazer o que fez? Se vingar daquela briga na fazenda do sogro? Agora Amadeu está vingado, não é verdade? Amadeu responde em italiano, acusando-o de brigar com a esposa e vir descontar ali. Toninho intervém pedindo que parem com aquilo, mas Mateu explode e o desafia a ir lá fora, ameaçando quebrar sua cara. Amadeu afirma que ele está ficando maluco, diz que não vai brigar e que no dia seguinte, quando estiver melhor, conversam. Os passos se afastam e Mateu solta um maledeto, carregado de ódio. Toninho pede que ele não faça besteira, enquanto a respiração ofegante denuncia o descontrole. Mateu promete que no dia seguinte acerta as contas com ele. Toninho tenta fazê-lo ver razão. Ele está com raiva. Amadeu não tem nada a ver com as brigas com Juliana. Ele quer descontar nele a própria frustração. Mateu insiste que Amadeu está atravessado na sua garganta. Toninho explica que quando receber o dinheiro da venda dos armazéns do tio, vai pagar a parte da sociedade e pronto, que não quer roubá-lo. Mateu reage dizendo que quer ver isso e ameaça. Se aquele maledeto passar a perna em mim, acabo com a vida dele. Acabo com a vida dele. Capice? Juliana, já deitada, revive o que aconteceu. Ouve na própria cabeça a voz de Mateu pedindo desculpa, dizendo que se enganou, implorando pelo amor de Deus, afirmando que ela o está deixando maluco. A própria voz dela ecoa em resposta, ferida. Até o nome dela você troca agora? Seguida pela lembrança dele insistindo que já pediu desculpa. Na mansão do Barão do Café, Gumercindo e Maria do Socorro conversam no quarto. Ela comenta que o marido foi muito generoso ao tratar Mateu como tratou. Lembra da cara do infeliz. Gumercindo afirma que faz isso pela filha deles. Maria diz que sabe, que entende. Ele então reconhece que, em um ponto, Angélica tem razão. A paixão de Rosana por aquele italiano não tem jeito. Maria questiona se interná-la num convento teria sido a solução. Gumercindo responde que não, nem jogá-la na rua. Maria afirma que o marido não teria coragem de fazer isso. Gumercindo diz que Rosana deve estar sabendo que ele entrou nessa briga do lado dela. Maria garante que ela está sabendo. O silêncio toma conta do quarto. Na pensão, Amadeu desabafa. O maledeto quis brigar com ele, a mulher o põe para fora do quarto e ele vai para a sala procurar confusão. Hortência tenta acalmá-lo, pedindo que não se aborreça. Amadeu insiste que tem de se aborrecer, soltando um caspita, ao imaginar o dia em que terá de acertar as contas com Mateu. Quanto ele acha que vai receber para sair da sociedade? Hortência pergunta se ele vai pagar o justo. Amadeu responde que sim, que pretende. Ela então afirma que, se é assim, não tem por que discutir. Pede para não falar mais nisso. Diz que fica nerviosa. Amadeu se preocupa. Pede que ela não fique nervosa. Manda que pense no filho deles, que ela espera ali. Hortência diz que é só nisso que pensa, mas confessa que tem muito medo dessa história dele com Mateu. Amadeu pergunta medo do quê? Hortência revela. Não quero que o filho deles nasça órfão de pai. Amadeu se exalta com um Madonna Mia. Diz que isso é um absurdo e afirma que mata Mateu primeiro. Hortência rebate de imediato. Também não quero que o filho seja de um assassino.
Amadeu manda que ela não fale uma coisa dessas e sugere que durmam. Deseja boa noite. O silêncio se instala. O farfalhar do tecido quebra a quietude. Hortência solta, quase para si. Nem sabe ainda quem matou seu marido. Amadeu pergunta o que ela falou. Ela responde que nada. Repete que não disse nada, enquanto a música de tensão cresce no ar. Na mansão dos Magliano, Josué ouve batidas na porta do quarto e vai abrir satisfeito, esperando sua amada madame. Irrita-se ao dar de cara com Luísa. Reage. Não, você de novo. Luísa pede para entrar e conversar um pouco. Josué recusa. Afirma que já estava dormindo. Ela insiste que só quer conversar, que não quer mais nada. Ele corta. Diz que nem ele quer. Pede que ela volte para o quarto e suspira. Luísa pergunta se ele está esperando alguém. Josué nega. Diz que só quer dormir em paz e insiste para que ela vá embora. Os passos a levam para fora do quarto. E ele, ainda suspirando, murmura que ela pode estragar tudo. No próprio quarto, dividida entre euforia e desejo, Janete não vê a hora de ir ao encontro do cocheiro que a deixa em chamas. Imagina que ele já deve estar esperando, questiona se Marco Antônio já foi se deitar e admite que talvez esteja se arriscando demais. Luísa surge perguntando se a madame precisa de alguma coisa. Janete disfarça, diz que não, que já ia se deitar novamente. Luísa se despede, desejando boa noite, e Janete responde da mesma forma. Quando Luísa se afasta, Janete ri sozinha, imaginando se era ela quem ele esperava naquele quarto, já que foi chutada daquele jeito. Suspira ao ouvir algo fora do lugar, e se pergunta o que aquela infeliz faz acordada àquelas horas, de onde ela estava vindo. Josué, inquieto com as idas de Luísa ao seu quarto, sente que isso pode destruir seus planos e a nova decisão que tomou. Suspira. É arriscado demais ela ir ali. Vou ter de dar um jeito nisso. Ao mesmo tempo, Janete, em seu quarto, suspira e repete que está se arriscando demais. Questiona o que está acontecendo com ela. Invoca Jesus e solta um riso nervoso. Finalmente, Josué toma uma medida para que sua madame não se arrisque tanto. Seus planos ousados o levam a uma decisão drástica. Sai do quarto sorrateiro, ignorando os latidos do cachorro e os riscos, e pega a escada para ir até o balcão de sua amada. Janete desperta com batidas insistentes na porta-balcão da varanda, o coração disparando. Levanta-se para investigar, certa de que está sonhando, até abrir e se deparar com Josué ali, vivo diante de seus olhos. Arranca dela um "meu Deus, não pode ser", misto de espanto e maravilhamento. Ela pergunta se ele ficou louco. Josué responde, sem hesitar, que ficou. Janete o recebe, tomada pela surpresa e pelo encanto daquele gesto ousado, acolhendo o cocheiro corajoso e seus beijos ardentes, como se nada mais existisse ao redor. Bem cedo, na fazenda, Florinda já tem o café prontinho e conversa com Angélica enquanto o balbucio do bebê preenche o ambiente. Angélica responde seca quando perguntam o que ela quer. Florinda questiona se a senhora vai viajar. Angélica confirma que vai correr às fazendas e garante que volta antes de anoitecer, se Deus quiser. Florinda pergunta se ela vai levar Maria Lina, mas Angélica diz que não. Explica que a menina ficará com ela, porque levá-la só atrapalharia. Florinda compreende e promete cuidar bem da criança. Angélica reconhece, chamando-a de Bela Ragazza, e entrega a filha em suas mãos. Fica com aquela riqueza que já volto. Maria Lina pede à mamãe e a despedida pesa no ar. Na mansão da cidade, o dia também começa cedo. Augusto anuncia a Mariana que acordou mais cedo porque precisa viajar e passar o fim de semana com Angélica e a filha na fazenda. Mariana responde que já está sabendo. Matilde se apressa em dizer que gostaria de ir junto para ver a família, confessando a saudade. Mariana lembra que é preciso ver se Maria do Socorro vai permitir. Reforça que Matilde é criada da casa e deve satisfação à patroa. Matilde insiste que quer ver os pais. Mariana orienta que espere Maria do Socorro acordar e fale com ela, impedindo-a de bater na porta naquele momento. Maria do Socorro se junta ao café da manhã, cumprimenta a todos e pergunta se o genro vai viajar. Augusto confirma que vai ver a filha e a neta. Maria se mostra satisfeita com a preocupação dele. Ele declara que não haveria como não se preocupar, pois elas são a razão da vida dele, arrancando dela palavras de contentamento. Matilde, ansiosa, diz que quer ir junto. Mariana explica que ela está morrendo de saudade dos pais. Matilde acrescenta que, se for sozinha, se perde até chegar à estação. Augusto então propõe que, se a sogra permitir, ela pode ir com ele e garante que a traz de volta na segunda-feira. Matilde implora. Maria aceita, com um "vá bene", enquanto Mariana lamenta que não verá o filho naquele fim de semana. Maria reforça que Matilde pode ir, mas exige que esteja de volta na segunda-feira. Ela responde obediente, pedindo permissão antes de sair. Já no trem a caminho da fazenda, Matilde se encanta ao descobrir que há restaurante na composição. Augusto explica que isso é só para quem pode. Ela se espanta, diz que ninguém acreditaria se ela contasse. Ele aconselha que então não fale. Matilde se exalta. Viaja com um deputado,
almoça no trem e se sente como uma rainha. Augusto observa que ela tem a beleza e o porte de uma rainha. Matilde confessa que homem nenhum nunca lhe disse isso. Ele responde que o mundo está cheio de homens cegos, enquanto o trem segue em movimento. Ao acordar e se juntar à mãe, Rosana já demonstra preocupação ao saber que Matilde viajou com Augusto. Questiona a decisão. Maria defende a italiana. Diz que é uma moça direita. Rosana insiste, pergunta sobre Augusto e lembra de Paola. O balbucio do bebê corta o diálogo. Maria reage com um "Minha Nossa Senhora", enquanto Rosana alerta. Ele adora as italianinhas. A inquietação fica no ar. De volta à viagem de trem, os receios de Rosana começam a se concretizar. Com o apito cortando o ar e o trem em movimento, Augusto propõe um brinde à saúde de Matilde, chamando-a de Bella Ragazza. Ela prefere brindar a saúde dele, mas ele insiste que seja a dela e a alegria de viajarem juntos. Matilde concorda, brindando a nossa saúde, e as taças tilintam. Ela sugere que vão comer antes que a comida esfrie. Augusto a serve com gentileza. Matilde agradece, diz que ele é muito gentil. Ele responde que ela é muito bonita, como todas as mulheres da raça dela. Animada, Matilde pergunta se pode contar à esposa dele que almoçaram no trem. Augusto se irrita, questiona por quê. Ela explica que está contente e imagina a reação do pai se souber. Diz que contaria a todos, especialmente a Florinda, que ficou com ciúme por não ter vindo. Augusto a corta, afirma que, se ela contar, nunca mais viajará com ele. Matilde se defende. Por que não posso contar? Não estamos fazendo nada demais. Augusto afirma que não estão fazendo nada, mas declara que já se arrependeu de ter viajado com ela. Matilde pede desculpa e promete que não vai falar niente. Na casa bancária, Francesco revela ao filho uma decisão inesperada. Com voz firme, confessa. "E eu tô pensando em mudar de aquela casa, filho, com a Paola e a nossa filha." Marco Antônio se surpreende e pergunta o motivo. Francesco desabafa que não aguenta mais viver ali, que não pode receber amigos, nem realizar reuniões com os sócios numa salinha tão pequena. Isso o faz parecer quebrado. Marco Antônio concorda e lembra do casarão que mandou construir para viver com Giuliana. Francesco reconhece a situação e o filho então oferece a casa ao pai, lembrando que, afinal, a construiu com o dinheiro dele. Francesco agradece. "Va bene, eu agradeço", mas pede tempo para pensar. Marco Antônio aceita com respeito. Francesco acrescenta que depois, talvez o filho consiga trazer a mulher de volta. Marco Antônio responde emocionado que isso seria tudo o que queria na vida. No escritório da mansão dos Magliano, Janete encara Josué com tensão nos olhos e sussurra que foi uma loucura o que ele fez na noite anterior. Ele, tomado pela paixão, responde que não pôde resistir. Janete, aflita, lembra que o filho estava em casa e poderia ter acordado, que tudo foi arriscado demais. Josué afirma que quem ama não pensa e pergunta se ela vai precisar de seus serviços. Janete corta de imediato, nervosa, e dispensa o cocheiro. Nesse instante, Luísa entra. Janete, já desconfiada, pergunta o que ela quer. A empregada responde que veio saber o que a senhora deseja para o jantar. Janete diz qualquer coisa e avisa que vai se recostar um pouco. Sozinha no corredor, Luísa murmura com ironia que recostar-se uma hora dessas só pode significar que a madame não dormiu durante a noite. No escritório da construtora, o clima é pesado. Amadeu dispara com firmeza. "Dopo de tudo que eu fiz por você, Mateu, você queria brigar comigo, como ontem de noite? Não me parece justo." Mateu justifica que estava de cabeça quente. Amadeu confirma que percebeu e por isso deixou passar. Mas Mateu não recua e declara com decisão: "Agora eu quero acertar nossa conta e vamos acabar de vez com esta história." Amadeu, resignado, concorda. Amadeu encara Mateu com firmeza e anuncia: "Eu tenho uma proposta para te fazer. Para domani você não me chamar de ladro." Mateu exige que ele fale. Amadeu revela sua ideia: vender sua parte na construtora para que Mateu fique dono sozinho. Ou o contrário. Mateu se espanta e questiona: "Se eu comprar a tua parte, Amadeu, o que você vai fazer da tua vida?" Amadeu responde com convicção que fundará outra construtora com a esposa de sócia. Mateu rebate, lembrando que não tem o dinheiro para tocar o negócio adiante. Amadeu confirma que sabe e propõe pagar 5 contos de réis pela parte de Mateu, ou que ele compre a sua pelo mesmo preço. Augusto e Matilde chegam à fazenda, passando pela colônia. Florinda, surpresa e desconfiada, exclama: "Madonna mia, Matilde, você já está de volta?" Augusto explica que ela veio apenas de visitas. Matilde esclarece apressada: "Eu só vim ver os meus pais, Florinda." Ela pede licença e se retira. Augusto carrega no semblante um quê de culpa, diante do olhar acusador de Florinda, e tenta justificar dizendo que a pobre estava morrendo de saudades da família. Florinda pergunta se vieram sozinhos no trem. Augusto nega com firmeza, afirmando que o trem estava lotado, e logo muda de assunto querendo saber onde está sua mulher e sua filha. Florinda responde que a esposa está guardando as fazendas, mas que a filha dorme no quarto dele. Marco Antônio irrompe com emoção.
declarando que quer ver sua princesinha. Mariana volta do orfanato com o coração cheio e conta à patroa que viu seu menino. Eu vi meu menino, senhora, diz com emoção. Maria pergunta como ele está e Mariana descreve encantada que está lindo e que correu para ela como um desesperado quando a viu chegar, chamando-a de mamãe. Maria confirma que é isso mesmo que ela representa para ele. Mariana afirma com firmeza: eu sou a mãe dele, Dona Maria do Socorro. Eu sou. Ninguém mais cuidou dele naquela mansão dos Magliano, depois que a Juliana foi embora de lá. Maria lamenta o destino da criança, filha de pais desconhecidos, adotada por uma família muito rica. Mariana recorda que até o banho da fortuna o avô adotivo lhe deu, com a banheira cheia de moedas de ouro. Maria observa que acabou no orfanato da Santa Casa. Mariana lembra que foi de lá que ele veio, porque também foi abandonado na roda dos enjeitadinhos. Maria compara o filho de Juliana com Mateu. Mariana concorda e declara: mas agora eu sou a mãe dele, eu vivo por ele, e por ele eu vou viver o resto dos meus dias. Maria ressalta que tudo o que Mariana ganha, ela põe no orfanato. Mariana admite que quase tudo, porque não quer que falte nada ao filho, nem às outras crianças que vivem lá. Maria confessa que às vezes pensa em deixar Mariana trazer a criança para a mansão, mas Mariana agradece e recusa. Explica que ali ele viveria sozinho trancado num quarto, como acontecia na mansão dos Magliano, enquanto no orfanato vive solto como um passarinho, rodeado de amiguinhos para brincar. Maria entende. Mariana completa que o menino corre para ela gritando: mamãe, mamãe, sempre que a vê chegar. Maria então pergunta o nome dele. Mariana responde com firmeza: Francesco Magliano Neto, senhora. Eu não mudei o nome dele. Angélica retorna à fazenda e se surpreende maravilhosamente ao encontrar o marido aguardando por ela. Augusto avisa com serenidade que amanhã e domingo passará com ela, mas que na segunda, logo cedo, deve voltar para São Paulo. Ela pergunta pelos pais e ele responde que estão ótimos. Quer saber também do irmãozinho. Augusto brinca dizendo que come e dorme como todo bebê, arrancando risos, mas acrescenta que está muito bem, enquanto o pai é quem anda precisando usar babador. Angélica imagina a cena e logo pergunta por Rosana. Augusto explica que ela está seguindo seus conselhos e que o italiano Mateu não é mais persona non grata naquela casa. Angélica se alegra. Augusto comenta que a esposa devia ser política. Ela retruca com ironia: como? Eu nem posso votar. Ele pede que não venha com cobranças agora. Mas Angélica lembra: você me prometeu, Augusto. Augusto admite: eu sei que eu prometi, Angélica. Eu estou estudando uma maneira de botar esse assunto do voto da mulher em discussão com os meus pares. Ela insiste em saber por que não fez isso ainda. Augusto justifica que não é chegado o momento. Estão discutindo assuntos mais importantes em plenário. Angélica dispara com firmeza e ironia: o sexo dos anjos. Augusto muda drasticamente de assunto, suavizando a voz. Entre risos, comenta que não se trata do sexo dos anjos, mas sim do preço do café. Revela que a mãe de Angélica lhe pediu que trouxesse Matilde consigo para a fazenda. Angélica se espanta. Ele explica que a moça estava morrendo de saudades da família. Angélica insiste desconfiada: e o que tem isso, Augusto? Ele admite constrangido que caiu na besteira de levá-la para almoçar com ele no vagão-restaurante do trem. Angélica ri e pergunta: e daí? Augusto confessa que a infeliz ficou tão fascinada com tudo aquilo que, a essa altura, deve estar contando para toda a italianada da colônia. Angélica, em alerta, questiona se ele só almoçou com ela no restaurante. Augusto responde com firmeza que apenas isso e que se arrependeu. Conclui com desprezo, porque essas italianas são umas ignorantes. Na colônia, Florinda observa Matilde com atenção e começa a questioná-la sobre como é a vida na cidade. Matilde responde que está se dando bem. Florinda insiste em saber o que ela faz lá. Matilde explica: e o cocino? E eu ajudo a Dona Mariana a arrumar os quartos, a cuidar da casa. Florinda quer mais detalhes, e Matilde acrescenta que sai para fazer algumas compras, mas apenas quando a senhora Maria do Socorro manda. A curiosidade de Florinda cresce, e ela pergunta se Matilde já arranjou namorado. A jovem se espanta: mas que namorado, Florinda? A amiga insiste, mas Matilde se defende quase irritada. Mas eu só saio na rua para comprar as coisas, Caspita. Aí eu nem reparo se tem alguém olhando para mim. Florinda então lança a pergunta mais profunda, carregada de desconfiança: né, doutor Augusto? Matilde sente o coração bater mais forte ao ouvir o nome de Augusto, e aflita, busca se defender. Mas que doutor Augusto, Florinda? Madonna mia, doutor Augusto é marido da nossa patroinha Angélica. E dopo, perché ele ia olhar para mim? Florinda rebate com firmeza: perché que lá não presta, Matilde. A jovem se desespera: não fala isso, Florinda. Mas a amiga insiste: mas é vero, e você toma cuidado com ele. Matilde tenta justificar: mas ele foi muito gentil comigo na viagem. Florinda não se contém: mas gentil come. Matilde revela quase em segredo: me levou até para almoçar com ele no restaurante do trem. Florinda se espanta. Matilde confirma e implora: per l'amor de Dio, Florinda.
Não fala disso pra Nessuno. E eu prometi pra ele que não ia falar. Florinda garante que não vai falar, mas logo adverte com gravidade. Madonna mia. Se la moglie dele ficar sabendo que isto, Matilde, você não volta pra São Paulo, né? Com ele e né sozinha. Matilde, ansiosa, pede passagem. Alora deixe-o entrar porque meus pais estão me espetando. E eu trouxe o dinheiro pra eles. Florinda cede. Matilde se despede. E Florinda, tomada por um ímpeto sombrio, murmura. Se eu quiser, eu boto fogo em aquela casa. No quarto da pensão, Juliana rejeita Mateu mais uma vez. Eu não quero conversar com você, Mateu. Eu estou cansada, dispara exausta. Ele retruca com amargura que agora ela está sempre cansada. Ela responde firme. Perché e o lavoro. Mateu insiste suplicando que precisa falar com ela. Juliana cede contrariada. Ele revela que acertou suas contas com Amadeu. Ela ironiza. Ótimo! E não se pegaram a tapa? Mateu garante que não. Ela provoca ainda mais. E ninguém matou ninguém? Irritado, ele diz que desse jeito não dá para conversar. Juliana corta. Perché e eu não quero conversar, Mateu. Se você se acertou com Amadeu, você está contento e eu te dou os parabéns. Mas agora, volta pro teu quarto, Perché, e eu preciso descansar. Mateu não se conforma e declara com paixão. Juliana, você é minha mogli. Você é minha mogli. E eu preciso te dizer que com o dinheiro que recebi do meu sogro, do seu Gumercindo e do dinheiro do acerto do Amadeu, noi vamos tá bem de vida. Noi doi. Juliana, fria, pergunta o que isso tem de importante. Ele responde que não quer mais vê-la trabalhando na fábrica de macarrão. Ela se revolta. E eu faço o que da minha vida? Mateu implora. Volta a viver pra mim, Juliana. Eu não posso viver sem você. Mas ela sentencia. Mateu, não tá dando mais para nós dois viver juntos. Desesperado, ele clama. Dio Santo, não fala isso, amor mio. Juliana não recua. Não temo mais confiança um no outro. Mateu insiste. Non é vero. E eu confio em você. Ela, cansada, encerra. Dio Santo, eu não quero discutir com você, Mateu. Não agora que eu tô tão cansada. Vai, volta pro teu quarto, me deixa dormir. Mas Mateu, tomado pela obstinação, conclui com firmeza. Não, hoje vou dormir aqui com você. O clima se torna sufocante, marcado pela rejeição dela e pela insistência dele. Na mansão dos Magliano, Marco Antônio tenta conversar com a mãe sobre a necessidade do pai em sair da casa onde vive. O papai não pode mais continuar vivendo naquela casa, mamãe, afirma com seriedade. Janete retruca, lembrando que foi ele quem quis ir para lá. Mas Marco Antônio insiste que não foi isso e que ela sabe muito bem. Janete, com ironia, pergunta se o pai não está aguentando a sogra ignorante. Ela ri, imaginando como deve ser o sogro. Marco Antônio se irrita e pede para poder conversar 2 minutos sem que ela venha com suas ironias. Janete cede e pergunta o que o pai quer, se é que ela deixe a casa para ele viver ali com aquela italiana vadia. Marco Antônio, frustrado, encerra dizendo que já viu que não vai dar para conversar. Janete insiste em saber o que aquele carcamano quer afinal. O filho responde com firmeza. Nada. Mamãe, esqueça tudo que eu falei, que eu vou dormir. Ele suspira, deseja boa noite e se afasta. Janete, sozinha, repete o boa noite e murmura com desprezo. Imagina, deixar minha casa para aquela macarroneira vadia do pai dele. E solta uma risada amarga. Durante as altas horas da noite, o silêncio da mansão é quebrado pelas batidas discretas na porta do quarto do cocheiro. Luísa abre a porta com expectativa, mas encontra apenas o vazio. O quarto está deserto, e a ausência de Josué a surpreende. Com a voz carregada de frustração e desejo contido, ela chama. Josué, onde foi que se meteu aquele cocheiro? Em seu quarto, Marco Antônio tenta se concentrar no livro que segura nas mãos, mas o olhar se perde e um suspiro profundo escapa. A lembrança da casa que construiu para viver com a mulher de seus sonhos invade sua mente. Aquela casa eu fiz com tanta esperança da gente poder viver lá, Juliana, murmura com dor. A memória se mistura ao eco distante de uma cerimônia. A voz do padre ressoa. Queiram ajoelhar-se. Marco Antônio deixa escapar em pensamento. Fale, amor mio. E como se fosse um chamado do coração, a voz de Juliana ecoa em sua lembrança. Anche io ti voglio bene, Marco Antônio. Ele fecha os olhos, esmagado pela realidade, e confessa para si mesmo. E tudo deu tão errado nas nossas vidas. O quarto se enche de silêncio pesado, marcado pela frustração e pelo amor perdido que insiste em pulsar dentro dele. Já em seu próprio quarto, Janete não consegue afastar da mente as palavras de Marco Antônio e explode em voz alta. Imagina se eu vou deixar essa casa para os dois. É isso que eles estão pensando? Estão enganados? Um riso sarcástico escapa de seus lábios, enquanto destila desprezo. Pai carcamano e filho trouxa. Agora eu vou cuidar da minha vida. Eu estou viva. Um suspiro profundo enche o ambiente, carregado de tensão e desejo. Até que Josué se aproxima e responde com intensidade. Você está muito viva, minha querida. O quarto se torna palco de cumplicidade e segredos, onde a revolta de Janete
se mistura ao prazer de sentir-se desejada e poderosa. Mateu, derrotado, não passa a noite onde desejava. Em vez de estar ao lado de Juliana, amarga sua solidão em outro quarto da pensão. O silêncio o envolve, pesado, e sua mente não consegue escapar da lembrança da rejeição. A voz de Juliana ecoa em sua memória, cortante como uma sentença. Mateu, não tá dando mais pra nós dois viver junto. Nós não temos mais confiança um no outro. Ele fecha os olhos e se vê transportado para um tempo distante, quando tudo era maravilhoso com sua amada, quando havia esperança, paixão e confiança. Agora, esta apenas a dor da distância e o vazio de um amor que parece se perder no abismo da desconfiança.